As promessas de Deus para Israel. Texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa aos remanescentes fiéis. A leitura bíblica em classe. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Complementando Romanos 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha constância no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, das quais são os pais, e das quais Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Vamos para a introdução e os comentários da revista. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação. Todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir o propósito divino para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, e nações de Israel seria ela. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus revogou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginável pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa. Por demais significativo, pois Abraão era filho de uma família idólatra, e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda que surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionassem com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliarem Abraão
e castigaria os que o amaldiçoassem. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perpetuaria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia da Escritura a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas. Em uma bênção espiritual viria por meio de uma descendência de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão, além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade e sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-se-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. A promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece das suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, que por intermédio de Eliezer, seu servo. Esse foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho do seu senhor, e o levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos, que foram Esaú e Jacó. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seu filho. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve seus 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e essa concedeu 2 filhos, com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, serva Leia, mais 2 filhos, perfazendo desse modo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia e Diná. Promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria de descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado o Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem concedeu e dará uma luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguia exercer o papel da nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, o capítulo 9 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o seu Messias verdadeiro. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasia tristeza do apóstolo pelos judeus que não reconhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil.
pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza, ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus, deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o concerto, e a lei, e o culto, e as promessas dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àquele homem que busca em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho de Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória e implantar seu glorioso reino do milênio. Lembramos da palavra e do compromisso do Senhor. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Esperando eu, quem impedirá? Finalizamos assim a leitura desse lição 2 da revista Escola Bíblica Dominical. Eu vou falar somente para quem tiver interesse, comentarista. Então, quem fez esse texto que estou lendo aqui. Comentarista Elinaldo Renovato. Muito obrigado.